Olhar para seus resíduos é também olhar para si, para os seus hábitos, para o seu consumo, para o que se é. Uma sociedade que não leva em conta os padrões de consumo, não leva em conta os padrões de descarte e, por fim, descarta a si mesma, descarta a sua história, o seu presente e o seu futuro. Para alguns países é antiga a discussão de que não existe jogar fora. Mas, se tratando de Amazônia, o descarte é aqui, nos bueiros, nas esquinas, nos canteiros, nos nossos rios, nas nossas ruas, na nossa casa, descartam a nossa gente. E a gente sabe que descartam a gente. A destinação do lixo é um dos retratos mais fiéis da sociedade do consumo, que prioriza as embalagens ao invés do conteúdo. Remove os dejetos de maneira mais radical e efetiva, tornando-os invisíveis por não olhá-los e inimagináveis por não pensarmos neles. Ao redor desses lugares onde depositamos o que não queremos ver, formam-se grandes bolsões de misérias de uma população invisível e dependente da atividade da catação, em condições de insalubridade e desconexão, porque o que fizeram de nós foi lixo. Dejetos de toda uma nação. Por mais que tentemos nos desatar dos cabos históricos, eles não permitem. O passado é importante para construir o agora que queremos, e para isso precisamos nos conectar, ecoar nossas vozes nessa terra que chamamos de internet. O Brasil vive a sua maior crise sanitária, a qual evidenciou diversas outras crises no país, e principalmente na Amazônia. Em meio a uma pandemia onde a principal medida de combate e prevenção à Covid-19 é o distanciamento social, no ano anterior à pandemia tínhamos mais de 4,5 milhões de pessoas sem acesso à internet no norte do Brasil. Aqueles nortistas que rompiam as fronteiras invisíveis para uns, mas concretas para outros, ainda o faziam predominantemente pelo celular. 66% dos nortistas acessam a internet pelo celular. Cerca de 85% da classe DE utiliza a internet exclusivamente pelo celular, enquanto a classe A, 11%. Eu sou Elaine, sou líder do projeto Conect BV em Boa Vista, Acará. Sou representante aqui dessa rede e a gente fornece internet para a comunidade local. A gente tem um ponto aqui na escola, hoje em dia em funcionamento, e no posto de saúde. Essa ausência de internet afeta muito a comunidade, porque devido à pandemia, tudo ficou online. Eu tinha aulas remotamente. Eu passei por algumas situações, tipo, o meu curso é EAD, e eu não tenho internet na minha casa, então eu tinha que pegar minha bicicleta e vir para cá para acessar, mas a escola estava fechada por conta da pandemia. E o meu computador brecou e eu tinha que usar a internet de outras pessoas. Então é muito desesperador, não só o fato de a gente não ter internet, é da gente não ter um computador para acessar, um local que tu possas chegar, sentar para acessar. A maioria das pessoas utiliza dados móveis do celular, entendeu? Então não dá conta de sustentar. Então quando a gente criou essa rede, não foi só pensando na escola, foi pensando na comunidade.
A ausência de internet contribuiu muito para a evasão escolar, porque até eu falei que eu não faria curso nenhum mais EAD porque eu não dava conta. Eu cansava de ficar olhando para a tela do computador, sabe? Eu já tenho dificuldades assim de ficar muito tempo. Então tu imagina um aluno para tirar dificuldades e com uma internet ruim, né? Porque eu digo que pessoas que moram para dentro, eles têm mal condições para sustentar a família dentro de casa. Tu imagina para contratar uma internet para os filhos. Fica muito pesado, as pessoas para ir para dentro trabalham na roça, são trabalhadores rurais, né, que trabalham com plantações, essas coisas. Então eles não têm uma renda que possa bancar isso. E às vezes eles utilizam do vizinho, de alguém mais próximo, e nem sempre a internet está funcionando. Então a pessoa acaba fazendo o quê? Desistindo, muitas das vezes desistindo. E aqui, infelizmente, aconteceu toda essa situação, né, que caiu raio, queimou um monte de equipamento, e aqui a gente estava sem internet. Então a gente retomou isso agora já faz mais ou menos o quê? Uma semana. Então a gente está reeditando tudo, reorganizando, começando do zero, para ver como é que vai fazer daqui para frente. A ausência de conectividade aumentou a desinformação aqui na comunidade, porque teve pessoas que caíram em golpes, entendeu? E também a questão da pessoa não procurar se informar. Eu soube que uns caíram no golpe de moto, aquelas motos, né, que diziam, você ganhou uma moto, um sorteio, essas coisas. E eu acho que contribuiu muito nessa questão de fake news, porque as pessoas não conseguem ter a informação corretamente, né? E quando pegam uma informação, às vezes elas não procuram saber se as fontes são confiáveis e acabam disseminando muita coisa. Por exemplo, da vacina, entendeu? Teve muita gente que ficou com medo de tomar vacina por causa das reações. Ou então disseram que tá causando algum mal para as pessoas, então tem gente que vem tomar a primeira dose e não quer mais tomar a segunda dose. Ou então está com medo de tomar por causa dessas fake news. Eu trabalho desde 2016 com esse projeto. E a gente só recebia doações de colaboradores. Então, era o FPA, algum apoiador que ajudava a gente. Então, falta muito esse incentivo, sabe? Incentivo e as pessoas verem que realmente aqui tem uma rede. Porque foram acontecendo tantas coisas que a gente nem se preocupou em fazer divulgação, sabe? Então, acabou ficando só aqui na comunidade mesmo e não tendo essa divulgação nas mídias. Eu acho que deveriam sim investir em redes comunitárias, porque é através delas que as comunidades conseguem ter um acesso. É através da gente que a comunidade escolar aqui consegue ter acesso. Então, as atividades deles retornaram e eles estão conseguindo fazer muitas coisas por conta dessa internet que tem aqui. Então, se não tivesse, tem gente que vem para cá para estudar, entre outras coisas. Fazer divulgação das suas vendas. Tem uma menina que vende coisas de catálogo. Então, usa o Wi-Fi para diversas coisas. Então, se tivesse um investimento maior, a gente não passaria 4 meses para conseguir restabelecer a conexão. Eu tentei participar de coisas com o celular e o que acontecia? O Zoom me expulsava. Eu participava 1 minuto e devido à conectividade ser ruim, o aplicativo ficava entrando e saindo, entrando e saindo. Agora, tu imagina um aluno vai assistir aula em casa. Nem todo lugar pega área de celular aqui. São alguns lugares específicos que pegam. Então fica difícil. E às vezes as pessoas têm internet em casa, ela só funciona quando ela quer, né? E quando tu precisa, foi embora. Hoje em dia a internet significa muita coisa, porque antes eu não sabia nada. Eu meio que era uma analfabeta digital, digamos assim. Então quando eu comecei a trabalhar com internet, eu comecei a entender muita coisa. Na época, eu dizia que eu não queria, que não valia a pena, sabe, e tal. Aí depois que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a conhecer pessoas do ramo, eu participei de uma seleção em 2019 com várias pessoas para ganhar uma bolsa para ir para a França e representar o projeto. Aí eu fiquei muito nervosa porque eu não tinha computador e eu pedi o auxílio da diretora da escola. Aí ela gravou o vídeo e quando ela foi editar, o vídeo ficou muito grande. Aí ela enviou para mim e eu não conseguia enviar. Aí foi que eu entrei em contato de novo com a minha amiga da Alemanha. Aí ela conseguiu fragmentar ele, né, em pedaços e foi enviando. A gente tinha até
7 horas da noite, mas no horário de lá, não no horário daqui. Então, eu acho que no horário daqui era 4 horas da tarde, mais ou menos. Tinha que enviar, tinha um prazo. E ela enviou, e só Jesus na causa, né? Aí passaram, acho que uma semana, chegou um e-mail para mim que tinha sido liberada o valor da minha passagem para eu ir para a França. Na hora eu não acreditei, sabe? Eu fiquei meio em choque. E eu fui a única do Brasil que foi representando redes. Foi assim, uma experiência muito enriquecedora. Foi daí que eu comecei a ver a importância das redes, porque quando eu cheguei lá, tinha representante de todos toda parte dos Estados Unidos, sabe, de muitos lugares, e a gente estava representando o Brasil, entendeu? Aí a minha coordenadora falava, Elaine, tu entende? A gente apresentou para eles, eu ficava olhando, porque eu falava, ela traduzia. Eu olhava um monte de gringo me olhando e eu falando. E hoje está fazendo 2 anos que eu viajei para a França para representar a rede na qual eu trabalho. Então, a internet, para mim, é sobre isso, sabe? É sobre essas conquistas, é sobre essas batalhas, entendeu? Que a gente tem que enfrentar, porque se eu não tivesse conseguido essa bolsa e se eu não trabalhasse com esse projeto, eu não tinha alcançado o que eu alcancei. Eu não tinha viajado, né? Não tinha acontecido essas coisas que aconteceram na minha vida. – 60% da classe A estudou na internet por conta própria. Já na classe DE, esse percentual em 2019 caiu para 27%. Estima-se que em 2019, 95% da classe A possui um computador em seu domicílio, mas apenas 14% da classe DE possuíam também. As barreiras da conectividade também possuem cor, raça e etnia. Enquanto percorremos meandros de resistência, o desenvolvimento da Amazônia segue a serviço de uma minoria que sustenta o fato de que, das 530 mil crianças fora da escola, de 7 a 14 anos, 330 mil são negras. Ainda há um recorte indígena. Crianças indígenas têm cerca de 3 vezes menos chance de estar na escola do que uma criança branca. Que tipo de lugar é esse que nega ao seu próprio povo direito à educação? Eles nos equipam de lixo porque nos querem lixão, retiram os cabos de conexão sem acesso à internet. Como é que vamos desenvolver nossa nação? A cor da pele também revela um corte no emaranhado da conexão. Eu sou o Theo Guajajara, meu nome indígena é Awaité, que significa guerreiro de verdade. Sou do povo Guajajara, Teneterrara, da aldeia Morro Branco, no Maranhão, da terra indígena Morro Branco. Sou filho de cacique, filho de liderança indígena, netos de pajé. Temos a nossa luta na segunda menor aldeia demarcada do país. E nós temos também muito orgulho de dizer que sou da terra indígena, onde leva a primeira biblioteca comunitária indígena do povo Guajajara e do Brasil. Resido hoje em Belém do Pará, tenho 21 anos. Atualmente sou estudante de Direito na Universidade Federal do Pará. Ingresso pelas políticas de ações afirmativas da universidade, processo seletivo indígena quilombola. Sou também coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes, do DCE da UFPA, a maior entidade máxima de representação dos estudantes. 10 anos depois que os indígenas conseguem acessar a UFPA, se torna representante máximo desses estudantes. Faço parte também da Associação dos Povos Indígenas Estudantes da UFPA e sou líder da Frente Metropolitana Indígena aqui de Belém. Falar de conectividade e falar de povos indígenas é algo muito além do que se vê hoje, do que se perpassa o que é conectividade. Na minha aldeia, a aldeia Morro Branco, na terra indígena Morro Branco, nós temos essa capacidade e essa condição de entender que a ausência e até mesmo a presença, ambas são negativas. Negativas do ponto de vista em que as comunicações sociais dos meios urbanos interferem na cultura, levando uma falsa sensação de que o indígena vive é mentira, através das televisões, dos desenhos animados,
das culinárias, das culturas mostradas e não aqueles. Isso perpassa um processo de colonização permanente. E dentro desse processo de colonização permanente, ele está super ligado à juventude. No nosso povo não existe juventude, não existe jovem, adolescente. Existe crianças e adultos. Por todo o processo cultural das festas tradicionais do rapaz e da menina moça, do moqueado e da festa do rapaz. Então o processo, antes de a gente entender comunicação e conectividade, a gente fala da cultura, a gente fala de como é que essas conectividades ampliam os nossos conhecimentos ou até onde essas conectividades, a ausência dela, interfere de fato no nosso dia a dia. Hoje várias comunidades indígenas no Brasil têm o rádio como seu principal aliado de comunicação. Algumas internet. Na minha aldeia tem internet. Tem conectividade para além da comunicação de internet. Ela tem a comunicação rádio, ela tem a comunicação da televisão, a comunicação como um todo. E a falta, a ausência, essa real exclusão digital, ela está muito ligada ao processo de colonização que a gente vive. Por que a gente ainda não vê um projeto de conectividade positiva para nossas comunidades indígenas? A gente entende que na Amazônia, as cidades e as comunidades tradicionais não são 4G. É mentira de quem fala isso, de que nossas cidades da Amazônia são 4G, de que as nossas comunidades são 4G. A gente está no processo ainda muito mais desgastante, muito mais atrasado, de entender que a conectividade ela pode sim trazer melhorias. Recentemente, em plena pandemia, muitos indígenas não estavam querendo tomar vacina da Covid-19. Pelas fake news chegadas, seja por televisão, seja por rádio, seja até mesmo pela internet. Mas hoje a gente não tem o preparo, a gente não tem a assistência real, a assistência digital que deveria ter. E a internet se torna um principal aliado de lutas. A nossa luta pela demarcação de terra, das denúncias dos mercúrios nas águas, das denúncias dos garimpeiros ilegais, das denúncias de ataques a lideranças indígenas, hoje se dá pela internet. Até 10 anos atrás a gente não tinha dados, a gente não tinha evidências de quais eram as pautas do povo indígena, o que é que eles queriam falar. E hoje, a partir da internet, da conectividade, ela traz esse papel que é de denunciar e reivindicar. Hoje a gente consegue fazer assembleia online com vários povos indígenas. Hoje a gente consegue reunir os parentes ainda pelas plataformas digitais, mas ainda assim atrasado. Ainda assim a gente não tem essa política pública eficaz para as nossas comunidades. Isso é um retrato de todos os poderes, de todos, principalmente do poder executivo, do poder legislativo, que poderia minimamente pensar projetos de leis para beneficiar como processo positivo. Nas nossas comunidades indígenas, as nossas pautas, que hoje, em 2021, parece ser algo novo, não é. A própria questão do projeto de lei da PL 490, que está desde 2007 no Poder Legislativo para ser discutida. E só em 2021 a gente conseguiu ganhar as redes para denunciar. E só agora a gente conseguiu falar para o povo brasileiro o que estavam querendo com as nossas terras. São as mídias independentes, indígenas que existem, são as mídias que nos apoiam na nossa luta e são as mídias reais do povo indígena. Hoje eles têm usado todas as plataformas digitais para ecoar, não só dentro das comunidades indígenas, mas também dentro das redes. O que são hoje dos engajamentos dos indígenas de uma nova geração de luta que se organiza através da conectividade? O que é ter esse contato maior com outro povo? O que é ter esse contato real, até mesmo com a sua própria cultura? Usar essas plataformas, usar esse meio para o nosso bem, hoje pode salvar as nossas vidas. Mas como é que salva na Amazônia? A quem interessa a não conectividade para os povos indígenas?
A quem interessa deixar de fora essa inclusão digital que deveria ser uma política pública permanente do nosso povo também, para manter mais vivo. Porque 521 anos de resistência para fora das redes e dentro dos seus territórios, a gente poderia conseguir ampliar maior ainda. Mas a gente não tem. E não é por falta de estrutura, não é por falta de condição, é por falta realmente de pessoas que não têm esse olhar pela gente. Hoje nós somos vistos apenas como algo cultural, que está dentro dos livros, dos historiadores, dos antropólogos, mas a gente não vê nós mesmos falando a nossa própria história. E aí a gente se pergunta, até quando a gente vai ficar sem contar a nossa própria história? Até quando a gente não vai escrever a nossa própria história, que o outros conta? E a conectividade, ela faz parte desse processo. A gente quer ocupar tudo, principalmente as redes, principalmente as plataformas digitais, para a gente conseguir chegar a lugares onde a gente nunca conseguiu, que historicamente fomos excluídos. A juventude nortista é que também mais passou por situações ofensivas na internet. É a segunda que mais viu alguém ser discriminado nas redes, sendo a maioria por cor ou raça, pela aparência física e por homofobia. Estar nessa cidade sem fronteiras é e sempre será sinônimo de ocupação, porque não há lugar no mundo que não nos pertença. Não vamos mais tolerar a exclusão de nortistas na construção no nosso próprio território. Nós vamos gritar até tu não conseguires ouvir. Nós vamos diluir toda a fúria em arte, em tecnologia, em inovação, até formarmos uma coalizão de jovens nortistas que tem a possibilidade de co-criar a transformação que queremos ver no mundo. Eu sou Samília Valadares, sou quilombola do Quilombo Oxalá de Jacundaí, território quilombola de Jamboaçu, em Mogi do Pará, e luto pelo território livre, pela resistência e o bem-viver quilombola. O território de Jamboaçu ele é composto por 15 comunidades quilombolas e um dos nossos principais enfrentamentos é a falta de conectividade. A terra é um dos pontos principais das nossas demandas de lutas, mas as nossas vozes, as nossas populações, historicamente, elas são invisibilizadas e nós temos os nossos direitos violados. Então, nós, enquanto juventude quilombola, cada vez mais nós estamos nos organizando em prol dessa luta, da luta por acesso, por um território que historicamente nos é negado. A internet é um território em que nós, quilombolas, muitas vezes ocupamos um não lugar. E nós estamos aqui para combater isso. Não temos acesso à internet de qualidade e essa é uma realidade não só do território de Jamboaçu ou do Quilombo de Jacundaí, é da maioria dos territórios quilombolas no Brasil. E isso precisa ser demarcado. Isso afeta a luta por direitos, afeta o acesso a uma educação e a saúde contextualizadas. Isso impacta as nossas vivências, tanto na luta por educação, por saúde, nas práticas cotidianas da comunidade. Nós estamos aqui para ocupar esse espaço e para reivindicar esses direitos de acesso que historicamente nos é negado. Eu sempre demarco nos meus atravessamentos, em qualquer troca, que eu tive uma vivência mais urbana. Sou quilombola e nós quilombolas estamos ocupando todos os espaços, campo, cidade, e isso é importante ser demarcado aqui também. Mas nessas trocas, principalmente de organização e de articulação, junto com os outros movimentos quilombolas e com as lideranças, a falta de conectividade impacta diretamente as nossas articulações. Considerando que o território de Jamboaçu, e para além dele também, né, porque nós sempre estamos nos articulando, tem uma grande extensão territorial. E a nossa existência é resistir. Isso precisa ser demarcado também. Todo tempo nós estamos nos organizando. E essa ausência de conectividade, essa precarização, essa violação de direitos também impacta diretamente. Impacta diretamente a educação, principalmente nesse contexto de pandemia. É importante ressaltar que é um contexto, um cenário que vem intensificar todas as violações de direitos que nós já sofremos historicamente. E nesse contexto em que as aulas foram interrompidas, não teve nenhuma medida específica contextualizada para as comunidades quilombolas no território de Jamboaçu. A nível de educação básica, as aulas
pararam mesmo. E as medidas que foram tomadas não contemplam as ruralidades de Moju, não contemplam os nossos territórios. Providenciar um chip para os alunos em territórios que não têm acesso, não tem como esses chips serem utilizados, é ainda mais uma evidência dessa negligência muito grande. Porque não há diálogo, não há nenhuma troca e não há consulta, que também é um direito. Nós, povos tradicionais, temos direito à consulta prévia, livre e informada, e isso não está acontecendo. Todos os nossos trabalhos em rede, seja na questão do empreendedorismo, de empregabilidade, de reivindicação de direitos, acesso à educação e à saúde, são impactados por isso também. Uma luta que é histórica e que pode ser utilizada como exemplo aqui também é a nossa luta dos povos tradicionais para ocupar o espaço das universidades. E nós temos o PSE, hoje, fruto de muita luta do movimento negro e do movimento quilombola, mas garantir o acesso à universidade não é suficiente se não garantir permanência. E como garantir a permanência dos alunos quilombolas, principalmente nesse contexto de pandemia, onde muitos de nós temos que retornar para as nossas comunidades e não há acesso à internet. As aulas não param por causa disso. As medidas e todos os atravessamentos, eles não param para nos esperar. E garantir permanência é tomar medidas contextualizadas que atendam e que contemplem as nossas demandas, as nossas territorialidades e todas as especificidades das comunidades quilombolas. Um exemplo importante para trazer aqui também é que o território da internet, a garantia desse direito tão necessário, é também um território para que nós possamos fazer as nossas vozes ecoarem, denunciar todas as violações de direitos. Se a educação não é contextualizada na comunidade e é direito nosso, se a saúde não é contextualizada e é direito nosso, isso precisa ser denunciado. Por isso que cada vez mais nós estamos ocupando esse espaço para demarcar, gente, que vidas quilombolas importam, e isso é basilar. As nossas vidas, elas são negligenciadas, elas são reduzidas em prol do poder do capital, e nós estamos aqui para demarcar, para denunciar, para comunicar, para aquilombar a internet, as redes sociais e garantir, mesmo que na luta, mesmo que na resistência, esse direito que também é nosso. Somos flores de asfalto, plantas de lixão, resultado de tudo aquilo que eles quiseram derrotar, ocultar, ignorar e não conseguiram, não. Avisa pra geral que no lixão não tem só putrefação, tem matéria orgânica, reciclável, adubo não maturado e em maturação. Somos as sementes germinadas em solo indesejável, somos as flores do lixão. Ecuriauira, 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 no Zé na Putaricó. Ecuriauira, 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 no Zé na Putaricó. Razuruíra, 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 no Zé na Putaricó. Razuruíra, 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 no Zé na Putaricó. Arareuasa, eu erecó, Arareuasa, eu erecó, Araratecuza, Araratecuza, Arareuasa, eu erecó, Arareuasa, eu erecó, Araratecuza, Araratecuza, Maracama, papaua, Maracama, papaua.